Shalom, queridos. O Senhor tem nos abençoado, estamos no discipulado de excelência, Deus fazendo uma nova história no Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, lares que estão sendo cheios da presença de Deus, e pai e a mãe alegre com seus filhos, cheio da presença de Deus, e dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor, vidas sendo acrescentadas. Nós estamos entregando a cidade ao Senhor Jesus, um discipulado constante, vida se entregando a Jesus Cristo e o nome do Senhor sendo exaltado. Louvado seja Deus. Salmo 69 trata do clamor do salmista a Deus para resgatá-lo. O salmista quer ser resgatado, está clamando a Deus. Portanto, neste salmo imprecatório de lamento individual, Davi buscou a Deus para livrá-lo da destruição. Ele estava sofrendo críticas e rejeição dos israelitas por causa das decisões que havia tomado para fazer a vontade de Deus. Mas ele pediu a Deus para lidar com seus opressores e ansiava pelo alívio e pela renovação do louvor a Deus. Assim, alguns estudiosos rotularam este salmo de indiretamente messiânico, porque, embora não preveja especialmente o Messias cumpriu o que o escritor expressou. Salmos 16, 22, 34, Salmo 40, 41, 109. São salmos que nos reforçam o que nós estamos estudando. Depois do Salmo 110, o Salmo 22, este é o terceiro salmo mais citado no Novo Testamento. Depois do 110, o Salmo 22 é o terceiro salmo mais citado no Novo Testamento. Glórias a Deus. Eu já disse a você que a Bíblia é toda, não tem nada que não esteja intercalado, tudo. Você fala no Gênesis, você tem assunto no Novo Testamento de Gênesis, você tem assunto de todos os livros, não tem um assim que diga não está falando algo em relação ao assunto que está no Antigo Testamento, falando no Novo. Então, é a Bíblia toda. Por isso, nós temos que ler de Gênesis, Apocalipse, para entender a Bíblia. Para entender a Bíblia, preciso ler toda. Claro que você não faz isso em um dia, nem dois, são 1.189 capítulos. É com desejo, é com vontade, é com amor, compassadamente, um capítulo por dia. E se você quiser ser mais ousado, 3 capítulos por dia, mas assim, com amor, porque tudo com amor dá certo. Você ama a palavra de Deus? Então faça isso com amor. Então, nós vemos aqui que o salmista comparou sua condição desesperada à de um homem se afogando. Ele também imaginou rouco de tanto orar e perder a visão, enquanto se esforçava para ver o livramento de Deus que ainda não havia aparecido. Davi enfrentou inúmeros críticos que ele descreveu hiperbolicamente como inumeráveis. Seus inimigos eram pessoas muito poderosas. Ele teve que fazer concessões a eles que eram injustificadas. Jesus Cristo também sofreu esse tipo de oposição. Ele se referiu no seu sofrimento como um cumprimento do que Davi havia escrito aqui em outros lugares, Salmos 35, 19, em João 15, 25. Davi não fingia ser sem pecado, mas acreditava que o atual antagonismo de seus inimigos não se devia aos pecados que havia cometido. O salmista não queria que outros que confiavam em Deus se sentissem desencorajados pela oposição dos seus críticos. Ele parece ter em mente aqueles que o apoiaram na decisão que gerou críticas. Muito poucas pessoas ficaram ao lado de Davi.
Até seus parentes mais próximos se voltaram contra ele. Evidentemente, foi a preocupação de Davi com a construção do templo que virou a opinião popular contra ele. As pessoas ficaram assim, provavelmente por causa de Davi desejar construir o templo. Talvez a maioria dos israelitas considerasse isso um projeto extravagante. Ele aumentou os impostos para pagar por isso? Nós não sabemos. O zelo do Senhor Jesus pelo templo que o levou a expulsar os cambistas trouxe esse versículo à mente de seus discípulos. João 2,17. Nós não sabemos se houve cobrança de impostos de uma maneira mais elevada, que Davi queria construir o templo e talvez tivesse aumentado os impostos. Ninguém sabe se foi isso. Só se sabe que tudo indica que a situação do povo se revoltar com ele era em relação à construção do templo. No entanto, Davi havia expressado seu luto pela oposição, que o enfrentou chorando internamente, ficando sem comer e vestindo pano de saco. Sua tristeza era genuína e profunda, ou seja, desde os mais respeitados juízes da cidade que sentavam no portão até os bêbados menos respeitados, todos criticavam Davi. Você já experimentou algo assim? É, quase que nós experimentamos, né? Quando foi lançado o projeto imediato de nós estarmos sendo discipulados com a Bíblia aberta semanalmente em um capítulo. Quase que estivemos nessa situação, criticados por todos. Certo que Deus teve misericórdia da apóstola Rai quando fez isso, que muitos vieram confessar que tinham sido contra a fazer esse capítulo da Bíblia por semana e se arrependeram e, graças a Deus, estão fazendo tudo direitinho. Mas tivemos um grande número de pessoas criticando o fato de fazer a leitura da Bíblia semanalmente no discipulado. Eu fiz Davi e qualquer servo de Deus que está fazendo o que Deus manda, ele não ficar batido pelo sofrimento que somos humanos, mas a gente não volta atrás quando tem consciência de que aquilo que estamos fazendo foi Deus que indicou. Deus jamais ia deixar de indicar ao seu povo a leitura constante da sua palavra, o estudo constante, pois ele deixou escrito isso bem claro na Bíblia, em vários partes da Bíblia, falou isso para Josué, para não se apartar do livro, falou isso através do salmista, que estivesse meditando de dia e de noite. Em quase toda a Bíblia você vê o valor da palavra. Deus não tem outro compromisso a não ser com a palavra dele. Então, isso me segurou, porque eu sabia que eu posso ter muitas falhas, mas essa aí, eu sabia que estava no caminho certo. Eu sabia e sei, porque é bíblico a gente estar agarrado com a palavra, por se a palavra é o próprio Jesus. João, capítulo 1, versículo 14. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Como é que eu amo a Jesus e tenho dificuldade de aceitar, de ter 3 capítulos da palavra dele em minha casa, que não é obrigado, só foi apenas um aconselhamento. Em relação ao discipulado, sim, todos que fazem parte desse ministério sabem que aqui é uma igreja em célula no modelo dos 12. 12 discípulos para cada um que se converter, que se preparar para ter, porque essa é a finalidade. Agora, aqueles que não se preparam, realmente estão isentos do plano, que nós não vamos querer que esse povo de Deus, que essas pessoas que Deus está entregando nesse ministério, tenham discipuladores que não têm amor à palavra, que não vivem a palavra. Para discipular tem que ser alguém comprometido com Deus, com a sua palavra, com a vida de santidade. Isso aí é o suficiente para a gente estar feliz em ver você discipular alguém, sabendo que você tem esse caráter de Jesus, que você não é levado por
qualquer vento de doutrina, mas que você tenha a palavra de Deus na sua mão e que quando você tem dificuldade de interpretação, você procura alguém para te ajudar, alguém que conhece mais a Bíblia do que você, procura seus pastores para indicar, para falar. É assim, é uma relação, um relacionamento transparente, ninguém é perfeito. Nós sabemos que teólogos se dividem nas suas opiniões, nem todos eles estão com a mesma opinião em relação aos assuntos da Bíblia. O nosso socorro mesmo é o Espírito Santo, porque ele é o teólogo dos teólogos. Se a gente tem interesse de viver assim, nessa admiração e nessa constante intimidade pela palavra, são as pessoas indicadas para discipular. E nós vamos nessa linha aqui, agradecendo a Deus, porque todos que criticaram hoje já estão vendo que Deus realmente opera através da sua palavra. Hoje nós já estamos numa outra dimensão. O Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém está vendo os melhores anos, graças a Deus, e vamos prosseguir assim até a volta do Senhor Jesus. É isso que Deus quer fazer, está fazendo, e desde maio de 2023, que nós conseguimos atravessar essa montanha de críticas e somos bem-sucedidos, porque aquele que está sabendo o que quer Jesus, não deve temer a nada. Eu só quero Jesus, só quero a palavra dele, e ele sabe disso. E nós estamos tendo êxito, graças a Deus, louvado seja o Senhor. As pessoas estão respondendo os questionários, é necessário. Se lá fora, no mundo secular, as pessoas estudam e mostram o que conseguiu aprender, como é que no povo de Deus, nem na Bíblia, não pode mostrar diante daqueles que estão lhe ensinando o que conseguiu aprender? Quer dizer que nós vamos ser inferiores ao mundo? Se o mundo que não tem ensinamentos do nosso nível, que é a vida espiritual, ensina muita coisa, mas coisas que vão passar, e o que nós estamos ensinando é coisa que é para sempre. Se eles lá, eles querem que vê o resultado, quem aprendeu, o rendimento que houve, como é que a gente, na vida espiritual, estuda a palavra e não mostra aquilo que entendeu? Tem que ter questionário, tem que ter respostas, tem que ter amor à palavra, mostrar que realmente conseguiu um aproveitamento bom daquilo que está estudando. Isso é normal, é muito bom fazer isso, é sinal que é realmente um discípulo que quer crescer espiritualmente, porque se você responde e não estiver legal, o que, que vai acontecer? A gente só vai ajudar, ver onde é que está fraco, onde foi que não conseguiu, para poder ajudar. Esse questionário nos faz avaliar como é que está o discipulado e o que podemos fazer para melhorar, para ver um entendimento melhor. Provavelmente também a pessoa vai ver se os questionários estão sendo de uma maneira legal, de respostas, que às vezes não dá um entendimento para a pessoa saber responder direito. Tudo isso é importante. O trabalho de Deus tem que ser com eficiência. Não podemos oferecer ao Senhor Deus nada barato. Tem que ser caro, presente caro. Davi, esse salmista que nós estamos assim acompanhando, nós sabemos que ele certa vez pediu uma água no meio dos seus soldados, daqueles homens que estavam com ele, e para pegar essa água passava por perigo no meio da batalha, naquela guerra. E aí eles passaram a si mesmo, em todo perigo, para pegar uma água para dar ao seu senhor, o seu rei Davi. E quando a água chegou, Davi olhou e viu o sacrifício que foi feito para aquele soldado trazer aquela água. Eles se arriscaram à morte por causa disso. Ele pegou a água e disse: essa água eu não posso beber, porque é algo muito caro, custou a vida de vocês, e eu a darei para o meu Senhor. E derramou aquela água no altar de Deus, para que fosse aceita pelo Senhor esse algo que tinha sido de muito sacrifício. E ele diz: não faço nada para meu Deus que não seja com sacrifício e sendo que não seja caro. E nós vamos aprender com ele, estamos aprendendo, porque é um personagem bíblico de muita importância, de tanta importância que Jesus foi chamado filho de Davi. Então, e você sabe por quê, né? Descendente dele. Então, nós vamos seguir essa mesma linha, nós vamos oferecer para você um discipulado caro, bem sucedido, bem elaborado. O que não está bom ainda vai ficar bom, porque Deus vai cada dia mais nos acrescentar o melhor para ser apresentado a Ele. E eu louvo ao Senhor por isso, porque você já está entendendo. E assim como Davi, nós passamos por críticas terríveis de muita gente, se não foi a todos, né? E vocês que hoje já estão aderindo,
sabe muito bem disso. E nós louvamos ao Senhor, porque as situações do passado continuam acontecendo no presente, mas o mesmo Deus que batalhou por Davi, para dar vitória a ele, no meio de todas as críticas, que aqui diz que foi todos criticando, de um modo total, ele venceu, e você e eu, todos que foram criticados por estar fazendo algo para Deus, também venceremos em nome de Jesus. Davi estava confiante de que Deus conhecia a sua situação e porque ele sabia disso. Deus sabe de tudo. Ele o ajudaria, porque Deus não tem nada oculto aos olhos dele. Certamente a oposição de seus críticos havia ferido o espírito de Davi. Além disso, nenhum de seus amigos o apoiou quando a opinião popular se revoltou contra ele. Nem os amigos. É assim, os amigos ficam, assim, meio lá, meio cá, né? Eu não vou criticar porque é meu amigo, mas também não vou defender, né? Ainda tem mais essa. Assim aconteceu com Davi. Então, nós sabemos que aconteceu isso com Davi. Além disso, nenhum dos seus amigos, né, apoiaram a ele. Mas em vez de sustentá-lo com uma boa refeição, deram-lhe veneno para comer e vinagre para beber. Aconteceu isso com quem? Com Jesus, né? Além disso, nenhum de seus discípulos o apoiou quando a opinião se voltou contra ele. Mas, em vez de sustentá-lo com uma boa refeição, deram-lhe veneno para comer e vinagre para beber. Esta é provavelmente uma descrição figurativa de seu tratamento dele. É figurativo. Não foi realmente o veneno, mas está fazendo como uma figura. A palavra hebraica, barut, quer dizer comida, descreve uma refeição que amigos solidários deram a um enlutado. O uso dessa palavra, em particular por Davi, destaca a hipocrisia das ações de seus amigos. Então, um dos discípulos de Jesus o tratou hipocritamente, traindo com um beijo. Mateus 26, 48. E os inimigos de Jesus lhe deram vinagre real para beber, enquanto estava pendurado na cruz. Até este ponto, Cristo e sua paixão foram tão evidentemente prefigurados. Salmo 69, versículo de 4 a 9, de 9 a 21. Que estamos quase preparados agora para um apelo máximo, apelo próximo ao Pai. Perdoa-me, perdoa-lhes. Jesus fez isso. A maldição que vem em vez disso é um poderoso lembrete da coisa nova que nosso Senhor fez no Calvário. Então, a história de Davi geralmente aponta a Cristo, coisas semelhantes que passaram na vida dele, que aponta Jesus. E aqui nesse salmo também está acontecendo isso. Portanto, a maioria desses versículos invoca o castigo de Deus para aqueles que se opuseram ao ungido de Deus, que procurou fazer sua vontade e glorificá-lo. Davi só quis fazer a vontade de Deus e glorificar a Deus. E Deus tinha visto isso. Davi não desabafa seu ódio pessoal, mas pedia a Deus que punisse aqueles que resistiam a ele. Uma armadilha era uma armadilha que se soltava e uma armadilha pode ter uma isca nela. O apóstolo Paulo, agora vamos ver aqui o que o apóstolo faz também em relação ao apóstolo Paulo, em relação a esses salmos. O apóstolo Paulo aplicou Salmos 69, 22 a 23, aos judeus que se opuseram a Jesus em Romanos 11, de 9 a 10. Como eu já disse, assuntos que estão na Antiga Aliança, Deus mostra referências de apóstolos, dos servos dele, fazendo em relação ao que aconteceu com Davi e com outros personagens da Antiga Aliança. Eles falam disso, a Bíblia está todo assunto ligado no outro. E a gente precisa estar lendo de Gênesis e Apocalipse para ficar sempre falando de uma maneira desatada. Você não pode chegar em um lugar para dizer que Jesus salva e não saber a história dele.
Tudo isso aqui, tudo é história de Jesus. Tudo aqui aponta a Jesus. Davi estava também sendo tipo Jesus, estava sendo uma figura do que Jesus sofreu e muitas coisas ele sofreu também. Com a diferença que Jesus não pecou em nada e ele pecou. Pois é, vamos ficar por aqui, né? Deus está mostrando mais uma vez a confiança de Davi em Deus, nele, e a sua vitória, né? Graças a Deus, todos que ficam confiantes em Deus são vitoriosos. Muitas pessoas lutam com a ideia de retribuição divina contra pecadores impertinentes, mas o apelo de Jesus para perdoar os inimigos deve ser equilibrado o seu papel de vingador. Aquele que julgará aqueles que permanecerem em rebelião obstinada contra ele. É Apocalipse 19, 11, nós vemos isso, de 11 de 11 a 16, a gente vê que o Senhor manda, na nova aliança, a gente perdoar e orar pelos nossos inimigos. Aqui, no caso de Davi, Davi não estava fazendo aquilo com os inimigos, ele estava pedindo a Deus para fazer. Já é outra dimensão, a antiga aliança é uma dimensão, a nova é outra. Nós já temos a resposta do que devemos fazer: orar pelos inimigos. E Davi pedia a Deus para punir os inimigos. Também ele estava orando, em outra dimensão, só que era pedindo para punir. E nós não vamos pedir para punir, nós vamos orar para que eles se convertam ao Senhor Jesus. É claro que eles se convertendo, eles não vão fazer mais o que estão fazendo conosco. Sabemos que eles precisam ser libertos. No tempo de Davi não se falava de demônios, eles tinham esses inimigos que com certeza eram usados por demônios, mas não se falava porque judeus nessa época, os judeus não tinham essa crença em demônios. Na nova aliança, foi que Deus, quando mandou Jesus, quando ele chegou à terra, ele veio para desfazer as obras do diabo e os demônios começaram a se manifestar nas pessoas, porque era a hora deles serem expulsos, como até hoje, na segunda, nós já estamos no tempo, nos últimos dias, desde que Jesus subiu para estar ao lado do Pai, que começou os últimos dias da igreja na terra. A igreja começa já sabendo que são os últimos dias até Jesus chegar. E aí tem a expulsão de demônios, Deus nos deu a capacitação, porque o Espírito de Deus que estava em Jesus, ele entregou para nós. Então hoje nós podemos, já temos essa ousadia de falar em demônios, porque temos também como tirá-los, como libertar as pessoas. E naquele período da antiga aliança, eles nem falavam, não acreditavam. Mas é claro que os inimigos de Davi eram pessoas usadas pelo diabo. Se Davi estava com Deus, fazendo as coisas a favor de Deus, é claro que o diabo estava furioso com ele. Não é diferente com você. Continuo a dizer para você que não é diferente. Nós hoje somos odiados porque temos o Espírito de Deus e podemos expulsar os demônios, podemos tirar, saquear o inferno, pegando as pessoas que estão indo para Satanás, levando a palavra, elas se convertem, você consolida, você discipula, e você acha que o diabo vai ficar de boa com você? Então você vai ter muitos inimigos, nós vamos ter muitos inimigos, pessoas usadas pelo diabo para atrofiar a obra que nós temos que fazer. E nós não vamos cruzar os braços, essa obra é de Deus, Deus está conosco, então não vai ter demônio que consiga impedir. Nós sabemos que Deus tem as pessoas escolhidas por Ele, e que assim como nós somos escolhidas, mas tivemos que um dia ter alguém que viesse até nós e anunciar Jesus, para que o Espírito de Deus tocasse, nos convencesse, nos mostrasse que nós somos escolhidos e que deveríamos aceitar essa escolha, ficar com Jesus, porque Ele nunca vai nos lançar fora. Assim também o mundo está cheio ainda de pessoas que estão precisando também ser anunciado essa obra de escolha de Deus. Você foi convidado para fazer parte desse grupo de pessoas que foram escolhidas, que são escolhidas. Você nem sabia, mas já era escolhida, mas ficou sabendo porque alguém anunciou Jesus. Assim também nós devemos fazer o mesmo. Tem pessoas escolhidas na sua frente, na sua vizinhança, no meio das suas colegas de trabalho, no meio dos seus colegas de faculdade, escolhidas, esperando que você diga: você quer Jesus? Se é uma escolhida, tenha certeza que ela vai sentir algo novo no seu coração, vai ser convencida pelo Espírito Santo, e a partir dali você tem a responsabilidade de guiar esse bebê espiritual, consolidando, discipulando e enviando. Para isso,
Você dê lugar a Deus, estude a palavra, viva uma vida de santidade, porque não vai se discipular alguém com a vida de pecado. É só o que você tem que fazer. Seu preparo, viver uma vida de santidade, ter experiência com Deus e guiar esses bebês espirituais. Eu espero que sejam 12, porque o seu Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, teve 12. E assim como ele estava fazendo essa obra pelo poder do Espírito Santo, aguentar 12 discípulos, tem que ter o Espírito Santo, né? Então, a mesma coisa, você também tem o Espírito Santo, foi derramado lá em Atos 2,17, continua para mim e você, como está escrito em Atos 2,39, veio para nós também temos, e por isso temos a capacitação para estarmos cuidando das vidas que estão nas nossas mãos, porque nós fomos lá e resgatamos, dissemos para ela que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e elas aceitaram. Agora a nossa obrigação é cuidar desses bebês, até que eles possam estar preparados para fazer o mesmo que você fez, que nós estamos fazendo. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.